As conclusões do relatório, aprovadas apenas pelo PS, são meias verdades sobre a fraude e os banqueiros, uma meia mentira sobre a supervisão e o Banco de Portugal e uma mentira e meia sobre a nacionalização e o Governo. Falta verdade no relatório que o PS aprovou sozinho. Verdades incómodas ou inconvenientes, mas verdades incontornáveis. O PS absolve o Banco de Portugal, protege o seu Governo, o Bloco de Esquerda só podia mesmo votar contra este relatório. O grupo SLN-BPN foi arquitetado e construído para ser aquilo que exatamente veio a ser. Um complexo político-financeiro destinado a fazer circular muito dinheiro entre uma elite privilegiada de acionistas, administradores e grandes clientes, escolhidos pela simpatia e confiança política, provenientes, muitos deles, dos gabinetes ministeriais dos governos do chamado período cavaquista ou das fileiras do partido que sustentava na altura esses governos. Financiamentos sem regras, comissões e prémios a pedido, compra e venda de ações com mais-valias garantidas, assim se recompensaram no BPN os amigos, mesmo que para isso fosse necessário violar as regras e todas as leis. A história do grupo SLN-BPN ilustra com clareza a promiscuidade entre a política e os negócios que empobrece e desgasta a democracia portuguesa. A primeira conclusão que retiramos deste inquérito é que é tempo de limpar estas nódoas. É tempo de pôr termo aos favores políticos recompensados com bons negócios, é tempo de acabar com os bons negócios permitidos pelos favores políticos. Diz o relatório, diz o Partido Socialista, que o Banco de Portugal podia ter sido mais incisivo e diligente. Dito isto pelo Partido Socialista, não há melhor confissão de que o Banco de Portugal não foi nem incisivo nem diligente. Ao contrário, o Banco de Portugal foi efetivamente muito passivo e demasiado negligente. Negligenciou os factos graves que conhecia e que ano após ano constatava nas suas próprias inspeções. Negligenciou os alertas da Procuradoria-Geral da República. Negligenciou a Operação Furacão. O Banco de Portugal foi passivo não só porque não procurou a informação que podia ter obtido se quisesse ter essa informação, mas passivo, sobretudo, porque tolerou, para além dos limites do absurdo, que as suas recomendações e orientações fossem sistematicamente e sucessivamente ignoradas ou desrespeitadas pelos mandantes da Sociedade de Luz de Negócios e do BPN. Não há qualquer dúvida que o grupo SLN-BPN desenvolveu uma estratégia de ocultação. Mas outra coisa não seria de esperar. Não há crimes com pré-aviso, nem é habitual que os criminosos sejam colaborantes. O Banco de Portugal devia saber disso e não pode desculpar-se com isso. O que se espera de um supervisor é que ultrapasse as manobras de ocultação, que procure, antecipa, previna a fraude e o crime e que atue sem hesitações e no tempo certo. O Banco de Portugal fez exatamente o contrário. O relatório aprovado pelo PS subscreve por inteiro e acriticamente as teses do Governo quanto à nacionalização, recusando toda e qualquer outra alternativa. Mas deixa por explicar muitas decisões, quer quanto ao tempo da nacionalização, quer quanto às condições em que foi concretizada. Por exemplo, o Governo devia ter atuado no momento em que José Oliveira e Costa foi obrigado a demitir-se e todo esse tempo foi tempo perdido e que custa hoje muito dinheiro ao país. A nacionalização realiza-se sem uma avaliação rigorosa dos seus custos, que, aliás, senhoras e senhores deputados, ainda não pararam de crescer, sem ponderar sequer outras alternativas que eram possíveis e que existiam, sem incluir, e isto é grave, outros ativos financeiros do grupo e, muito mais grave ainda, descomprometendo os acionistas da SLN de qualquer responsabilidade, apesar de terem sido eles os principais responsáveis da crise e das fraudes. Ao Dr. Vítor Constâncio não lhe pesa a consciência, ao Governo não lhe pesa a responsabilidade. E com tanta leveza, senhoras e senhores deputados, quem sente verdadeiramente este peso todo são as vítimas do costume, são os portugueses que neste momento pagam 2,7 mil milhões de euros, que é o dinheiro injetado pelo Estado na SLN-BPN. Por último, senhoras e senhores deputados,
As recomendações sugeridas no relatório eram inevitáveis. Se o relatório acha que a supervisão esteve bem e o supervisor ainda melhor, então o problema é das regras da supervisão. Não podia mesmo deixar de concluir que era necessário alterá-las. Mas, senhoras e senhores deputados, alterar regras, olhando para esta legislatura, olhando até que fosse apenas para a última sessão legislativa, como se pode acreditar que alguma coisa vá mudar com o que foi a atuação do Partido Socialista sobre estas matérias? Recomendações ou piedosas intenções? Julgo que são piedosas intenções. Com tão pouca vontade política por parte do Partido Socialista, estou a concluir, é difícil acreditar que alguma delas venha a ser concretizada. As conclusões, senhoras e senhores deputados, e com isto termino, são frustrantes aos olhos dos portugueses, tanto mais que os trabalhos da Comissão permitiram que todos ficassem a conhecer melhor o que se passa nos bancos portugueses. Ficámos a saber em que gente o Banco de Portugal confiou. E ficámos a saber que quanto mais o Banco de Portugal confia nessa gente, mais razão há para os portugueses desconfiarem dessa gente e do Banco de Portugal. As conclusões deste inquérito não são, seguramente, as que deviam ter sido. A Comissão devia ter ido mais longe, bastante mais longe. Mas a Comissão, senhoras e senhores deputados, não morreu na praia, nem precisa de uma segunda existência que foi proposta e, do nosso ponto de vista, nem sequer é para levar a sério. Tem de concluir. Para responder às expectativas e exigências que ela despoltou na sociedade portuguesa e na consciência dos cidadãos, o que é mesmo necessário, senhoras e senhores deputados, é uma nova maioria, um outro governo, uma esquerda determinada a pôr na ordem esta desordem criada pela cumplicidade e a subserviência perante o poder do dinheiro.